Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus pela sua vida, pela vida de cada um e por este momento, por estarmos aqui reunidos em prol do Senhor, em torno do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. E é com essa palavra, com essa passagem bíblica que eu inicio esta aula, lição 5 da nossa revista Efésios, como você pode ver aqui atrás de mim, a revista Efésios desse quarto trimestre de 2021, da nossa editora Betel. E desde já eu te agradeço muito pela sua companhia. A lição 5, como você pode ver aí na sua tela, tem cujo título, Membros da Família de Deus. É a lição 5. Essa imagem, professor, por que o Senhor colocou essa imagem assim? Porque hoje nós vamos falar sobre a importância de sermos membros da família de Deus. Hoje nós somos uma só nação, porque antes de Jesus Cristo vir ao mundo como ser humano, como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos separados de Deus. Nós não tínhamos acesso ao Pai, nós não éramos salvos porque nós vivíamos no mundo do pecado, da idolatria. E somente o povo judeu tinha acesso à presença do Senhor no tabernáculo, no templo, através de sacerdotes e profetas. E nessa aula de hoje nós iremos abordar sobre a importância de pertencermos à família de Deus. A importância de Jesus Cristo ter nos resgatado, a importância de sermos eleitos pelo Senhor, a importância de Deus ter procurado nos salvar, porque a salvação não partiu de nós, mas partiu do Pai que está no céu. E por que isso, professor? Por que nós temos que falar sobre sermos membros da família de Deus? Porque nós temos que conversar sobre sermos um só povo, uma só nação, não tem mais essa diferença entre judeus e gentios. Porque muitas das vezes a gente vive os problemas, a gente vive o nosso dia a dia, olhamos para as tristezas, olhamos para as tribulações, olhamos para os nossos adversários, para o inimigo das nossas almas e desvanecemos. E ficamos tristes, ficamos preocupados, até mesmo depressivos. Mas Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, como nós já abordamos nesse trimestre nas nossas aulas no canal Professor Zé Espino. E é importante nós sabermos quem fomos, quem foram os nossos antepassados que não tiveram esse direito. E hoje nós temos esse direito, essa graça. Aleluia! Hoje nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. Então nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus por esse privilégio, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, que intercede por mim e por você. Então, vamos olhar para Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão aí nos comentários, porque nós estamos aqui para aprendermos juntos. O professor, ele não sabe de tudo. Eu estou apenas aqui como um mero ser humano, como eu faço as minhas orações. Deus, que o Senhor apareça. Deus, que o Senhor revele a tua palavra a mim, aos meus irmãos e minhas irmãs que estão acompanhando esses vídeos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Ore em meu favor. Eu tenho também apresentado cada um de vocês em minhas orações. Se você quer uma oração especial, coloque seu nome, que nós iremos fazer uma oração especial, específica por cada um de vocês, em nome de Jesus. E outra observação também importante. Se você quer ter acesso a esses slides que nós compartilhamos no nosso canal, você deixa seu e-mail aí nos comentários que eu enviarei para você. Amém? O texto áureo da nossa aula de hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que nos diz: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus. Para que um textuário mais lindo que esse, né? Então, a importância da nossa aula de hoje está a partir desse versículo aí. Amém? Uma observação importante. A nossa aula será
baseada em Efésios, do capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, do capítulo 2 de Efésios. Amém? E, principalmente, nós tomaremos como base, claro, principalmente a nossa revista da editora Betel, dominical, Efésios, mas o nosso principal meio de estudo será o nosso livro, Comentário Expositivo da editora Agnos, do Hernandes Dias Lopes, sobre Efésios. Então, os irmãos, não estranhem se tem algum tópico diferente do da revista ou se os tópicos não obedecem da revista. O conteúdo é o mesmo. Nós, como professores, nós temos essa autonomia, essa liberdade. O que nós não podemos fazer é o quê? Fugir do assunto. Amém, irmãos? Eu sou professor no ensino secular, então eu tenho aprendido um pouco sobre isso. Nós não podemos sair do assunto, nós não podemos passar outra mensagem além da revista, tá? Mas o nosso principal meio de estudo, claro, é a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, a nossa revista da editora Betel. Em terceiro lugar, esse livro aqui, muito bom e muito útil. Os objetivos da nossa aula de hoje são 3. Vejamos bem. Primeiro, apresentar a separação que havia entre judeus e gentios. Segundo, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe paz. E terceiro, falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. Amém? A introdução da nossa aula de hoje. Abre aspas. Por conta da desobediência, o povo de Israel fracassou em ser o que pretendia ser. Isto é, Israel deveria ser luz para os gentios que estavam em trevas, mas acabou servindo de escândalo ao nome de Deus. Isso está em Isaías 52, versículo 5 e Romanos 2, 19. A contaminação de Israel ficou ainda mais complicada após o exílio, pois os judeus que permaneceram em Canaã acabaram se corrompendo. Fecha aspas. Essa introdução eu tirei do artigo do site do teólogo e pastor Daniel Conegero, que eu vou passar no final do nosso vídeo, que serão as referências que alguém quiser pesquisar. Mas, professor, nós somos uma família, mas antes nós não éramos uma família, nós não éramos um só povo. A resposta é não, porque a partir da convocação de Abraão por meio de Deus, para Deus eleger um só povo, o povo da promessa, para que se diferenciasse dos demais povos, então Deus ele fez um pacto, fez alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que essas alianças durarão até a eternidade, como foi a aliança do Messias, que viria pisar sobre a cabeça da serpente. Então, antes de Jesus vir, tinha uma separação. Nós estamos falando em questão de etnia, nós estamos falando em questão de nacionalidade. Somente o povo judeu era um povo escolhido por Deus. Nós estamos falando de nacionalidade, mais uma vez, afirmando. Mas quem eram os judeus? Quem eram os gentios? Vamos observar na sua tela aí. Os judeus eram quem? Do lado esquerdo aí da sua tela. Nome dado originalmente a uma pessoa natural da Judéia, são, na verdade, os hebreus, ou israelitas, aqueles que seguem a religião judaica. Ou melhor dizendo, os descendentes de Abraão. Quem são os gentios, professor? Como você pode observar, os gentios são o quê? Nome dado pelos hebreus a todos os povos fora do grêmio de Israel. São outras nações, outros povos que podem ser também intitulados como pagãos. Então, todos os povos, desde Abraão até Jesus Cristo, são chamados de pagãos, estes que não são judeus. Então, todos os povos de outras nacionalidades além dos judeus eram chamados de pagãos. Por quê? Porque não tinham acesso a Deus, não conheciam a Deus e não eram povo da aliança. Todas essas informações, essas conceitualizações foram tiradas da pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer. Aí, o reverendo Hernandes Dias Lopes irá comentar sobre essa nova união que Deus fez
para com esse povo chamado de pagão pelos judeus. Vamos acompanhar. Abre aspas. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus. Essa é a maior missão de paz da história. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Fecha aspas. Então, o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai falar que a maior missão de paz da história. Hoje, o homem, até por meio da guerra, procura realizar a paz. Mas a verdadeira paz é somente Jesus que pode dar. A minha paz eu dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não foi Jesus que falou assim? A paz que excede todo o entendimento. A paz que vem de Deus, ela é diferente da paz do mundo. E Jesus, segundo Hernandes Dias Lopes, foi o quê? A maior missão de paz da história. Isso é um motivo para nós nos alegrarmos, nós agradecermos e celebrarmos isso aí. Porque a salvação, ela partiu de Deus. Ela não partiu do homem. Ela partiu de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí, segundo Coríntios 5,18, vai afirmar melhor sobre essa conclusão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Acompanhemos. Abre aspas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Fecha aspas. Então, é só através de Cristo que nós podemos pertencer a essa família de Deus, ou melhor, a esse verdadeiro Israel. Então, somente em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, que nós podemos pertencer a esse povo, a essa igreja, que não é mais baseada na cor de pele, não é mais baseada na religiosidade, em costumes, em leis, mas agora é baseada no quê? Na fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Aí, para nós começarmos os tópicos da nossa aula de hoje, para nós destrincharmos mesmo profundamente, Hernandes Dias Lopes vai citar, abre aspas, Warren Wiersbe diz que esse parágrafo pode ser sintetizado em 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. Então, a nossa aula se dará seguindo essas 3 palavras aí. Amém, irmãos? Então, a nossa aula de hoje se dará seguindo esses 3 principais assuntos aí. Nós vamos falar sobre a separação que havia entre nós, que somos gentios, entre nós e os judeus. Depois nós iremos falar sobre a graça de Deus por meio da reconciliação, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, nós vamos concluir nossa aula falando sobre essa unificação, que agora nós fazemos parte de um só corpo, de um só edifício, de uma só família, que não é mais baseada na liturgia, em costumes, mas sim através da fé em Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos acompanhar? Separação. Vamos primeiro ler a palavra de Deus, que vai falar sobre separação, que está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, que nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí o que o reverendo Hernandes Dias Lopes irá comentar sobre essa separação, sobre esse fato que durou anos e anos, séculos e séculos. Vejamos bem. 2 fatos importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Vamos entender melhor aí. Olha o que o Hernandes Dias Lopes vai citar. O desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era tão grande que não era lícito a um judeu assistir a uma mulher gentia dar à luz. O casamento de um judeu com uma gentia correspondia à morte dele
e imediatamente celebrava-se o ritual do enterro do moço ou da moça. Entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto para participar do culto público. Para os judeus, os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. Fecha aspas. Hernandes Lopes. Tá vendo, meus irmãos? Como era a situação de um povo que não era judeu, conhecido como pagão ou como gentios. Então, o que Deus fez? Nos uniu. Deus, ele é um Deus bom, maravilhoso. Ele não tem prazer em segregação. Deus, ele não tem projeto de segregação, de separação entre as pessoas. Por isso que a palavra de Deus afirma que Deus odeia o divórcio. E a palavra de Deus fala: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união", como também diz no Novo Testamento: "Não deixai de congregar como muitos estão fazendo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor." Então, Deus é um Deus que tem propósito para toda a humanidade. E por meio do seu Filho Jesus Cristo, que está em João 3,16, ele quis romper de vez essa barreira, porque o povo de Israel não conseguiu representar o amor de Deus para com as outras nações. Eles fizeram foi ainda mais o que? Aumentar o preconceito, a discriminação, essa violência, esse crime. Inclusive, a palavra de Deus diz lá nos mandamentos: não matarás. E uma das principais formas que as pessoas hoje procuram fazer para com o próximo é o quê? Praticar preconceito, discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação financeira, discriminação étnica por meio da xenofobia. E isso não é coisa de cristão, porque Deus, ele não está procurando pessoas que sigam religiões, que sigam religião, que façam isso ou não façam aquilo. A palavra de Deus diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não está preocupado com religiosidade, ele está preocupado com o coração quebrantado, com o coração que está à procura de fazer com que o nome dele seja engrandecido, que o reino dele esteja em primeiro lugar. Como diz lá no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. É que muitas das vezes nós queremos tomar de conta do reino de Deus, queremos ajudar Deus, queremos fazer com que o nosso pensamento seja a vontade de Deus, mas Deus não pensa como nós. Como Deus falou para Samuel: Samuel, eu vejo o coração. Aleluia. Então, sinta-se amado por Deus. Sinta-se escolhido por Deus. Sinta-se agraciado por Deus, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, onde não há mais separação. O véu do tempo se rasgou, tudo por causa da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Continuando sobre a separação que havia entre os gentios e os judeus, Hernandes Lopes também irá comentar, abre aspas: em segundo lugar, os gentios eram espiritualmente falidos. Pois bem, os judeus, eles discriminavam os gentios. Os gentios eram sinônimos de desprezo por parte do povo judeu. Em segundo lugar, como cita Hernandes Lopes, os gentios eram espiritualmente falidos. Como assim, professor? Olha só. Paulo resume essa falência espiritualmente dos gentios em 5 fases descritivas e negativas. Aí Hernandes Lopes irá comentar. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Quem? Nós, gentios, pagãos, estávamos sem Cristo Jesus. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, eles não aguardavam e nem sabiam sobre ele. Então nós estávamos à mercê, era como um asteroide aí no espaço aí, sem rumo, sem destino, sem esperança. Assim éramos os nossos descendentes. Segundo,
eles estavam separados da comunidade de Israel, o povo gentil. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Então, nós, gentios, adorávamos outros deuses. Não é que o povo pagão não tinha fé, só que uma fé em deuses criados por mãos humanas ou forças da natureza. Por exemplo, Paulo está escrevendo isso aí para quem? Para os efésios. Os efésios adoravam outro deus, na verdade, uma deusa chamada Diana. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que eles são agraciados, são eleitos por Deus, foram convocados por Deus, pela graça, e pela graça sois salvos. Então, Paulo está falando aos efésios para que eles permaneçam, para que eles continuem lutando, venham adquirir as armas da salvação, porque Deus os amou primeiro. Então, Paulo está falando para eles, olha, agora vocês têm um Deus verdadeiro, e vocês estavam separados, agora vocês têm motivo para se alegrar, porque agora vocês têm acesso ao Deus verdadeiro. Aleluia, glórias a Deus pela fé que nós temos em Cristo. A palavra de Deus diz que isso não é mérito meu. Olha só que motivo, né, meus irmãos? Que motivo de alegria. Aleluia, graças a Deus. Terceira frase. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Não havia alianças com a gente. Deus não tinha aliança conosco. Só que Deus, ele é um Deus de propósito. Quando Deus firmou aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus, ele não tinha esquecido de mim e de você. Por isso que lá no Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é esse? Jesus, que irá unir todos esses povos. Agora não vai ter mais essa de judeu ou de Israel. Agora vai ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Aleluia, graças a Deus. Então, nós temos muito motivo para louvar a Deus por enviar Jesus Cristo e por Jesus Cristo ter vindo e morrer em meu lugar, em seu lugar, e hoje estar à direita de Deus, e o Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos consolar. E por isso nós estamos aqui, graças a Deus. Em quarto lugar, a quarta frase aí que Paulo destaca, quem éramos nós, gentios? Os gentios não tinham esperança. O mundo gentil entregava-se ao prazer desbragado, ora por não crer na eternidade, os epicureus, ora por viver esmagado pelo fatalismo, os estoicos. E a quinta frase destacada por Paulo, em relação a quem éramos nós, nesse processo de segregação e de separação que havia entre nós e os judeus, como éramos nós? Os gentios viviam sem Deus no mundo. Não conheciam o verdadeiro, nem tinham relação alguma com ele, segundo Paulo e comentando aí Hernandes Dias Lopes. Vejamos bem que John MacArthur irá também concordar com Hernandes Dias Lopes sobre essa separação que havia entre gentios e judeus. Vejamos bem. Os gentios, os incircuncisos, experimentaram duas formas de alienação. A primeira era social, resultante da animosidade entre eles e os judeus por milhares de anos, ou seja, eles não tinham comunhão. Os judeus consideravam os gentios párias da sociedade, objetos de escárnio e reprovação. A segunda e mais significativa forma de alienação era a espiritual, segundo MacArthur, pois os gentios, como povo, estavam separados de Deus de 5 formas distintas. Olha só a concordância aí entre MacArthur e Hernandes Dias Lopes. Primeira, eram sem Cristo, o Messias, sem um Salvador e Libertador e, portanto, sem nenhum propósito divino ou destino. Segundo, eram separados da comunidade de Israel. Os judeus, o povo escolhido de Deus, era uma nação cujo supremo rei e senhor era o próprio Deus. E assim beneficiavam-se de sua bênção especial e proteção. Terceiro, os gentios eram estrangeiros, no que se referia às alianças da promessa.
incapaz de partilhar as divinas alianças de Deus, nas quais ele prometeu dar a seu povo uma terra, um sacerdócio, uma nação, um reino, um rei, e para aqueles que creram nele, a vida eterna nos céus. Quarto, eles viviam sem esperança, pois não haviam recebido nenhuma promessa divina. Cinco, eles estavam sem Deus no mundo. Embora os gentios tivessem muitos deuses, não reconheciam o Deus verdadeiro, pois não o queriam. Fecha aspas. Comentário bíblico MacArthur. Mas como a palavra de Deus fala que Deus é amor, então não poderia continuar assim. Não poderia continuar havendo mais essa separação, essa segregação e pessoas nascendo e morrendo e indo para a eternidade sem salvação. Então foi preciso que Deus tomasse iniciativa, porque a salvação, como nós já introduzimos na nossa aula, a salvação é parte de Deus. Então Deus enviou Jesus em nosso lugar para acabar de uma vez por todas essa separação. Como afirma a palavra de Deus que no momento em que Jesus morreu e entregou sua vida, o véu do templo se rasgou. Ou seja, não há mais muro, não há mais parede, não há mais separação, seja física ou espiritual, entre nós e Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, Deus fez o quê? A reconciliação entre nós e Deus. Vamos acompanhar a palavra de Deus aí. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 18. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Comentando o Hernandes Lopes sobre essa passagem de Efésios capítulo 2, do versículo 13 até o 18, ele afirma assim, abre aspas, inimizade é a palavra-chave nessa seção. Primeiro, inimizade entre quem? Entre judeus e gentios. Olha só como está bastante claro no versículo bíblico aí, ó, do 13 até o 15. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, que separava quem? Judeus e gentios. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Foi criada uma nova etnia, uma nova nacionalidade, professor Oséias? Não. Na verdade, toda essa afirmação sobre o novo povo é um povo espiritual. Agora, não é uma nova nacionalidade, um novo país. Não, é um povo espiritual. Nós estamos falando de quê? Da eleição. Nós estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando do quê? Da graça, que não é mérito nosso, não é feito por mérito, não é por causa de cor de pele, não é por causa de dízimo, não é por causa que eu cumpro os mandamentos, isso e aquilo. Segundo, havia uma inimizade entre quem? Entre pecadores e Deus. Nós estávamos separados do Senhor. Nós, pagãos, nós estávamos fora do círculo de Deus. Nós não conhecíamos a Deus. Então havia essa inimizade. Por causa do quê, pessoal? Por causa do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o que nos separa de Deus é o pecado. E Deus, ele abomina o pecado. É por isso que lá no céu só vai entrar quem
for lavado e remido no sangue de Jesus, porque não tem jeitinho brasileiro para entrar no céu. Glórias a Deus por isso. O Satanás foi tirado de lá por quê? E seus anjos? Porque eles pecaram. Olha só do versículo 16 até o versículo 18. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, quem veio? Jesus proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. O que eu também aprendo um pouco sobre isso aí, comentando sobre isso aí? A importância de levarmos o Evangelho do Senhor, a importância de falarmos para as pessoas quem é Jesus, seja em palavras, seja em atitudes, seja em conduta, seja com o caráter que reflete a presença de Cristo em nossas vidas. Tem um teólogo que fala que, se eu não me engano, Agostinho, que pregue Cristo, se possível, use palavras. Portanto, a importância de nós pregarmos a palavra do Senhor, porque Jesus veio para quê? Para missão. Olha só a importância da missão. Olha só a importância de amarmos as pessoas, a importância de buscarmos levar a palavra do Senhor para que as pessoas confirmem a eleição. Hernandes Lopes, comentando sobre a importância da cruz de Cristo no ato da reconciliação que partiu de Deus, ele vai enfatizar o seguinte: Jesus derrubou o muro que separava os judeus dos gentios. Ainda há muros que separam uma pessoa da outra. São os muros do preconceito, das ideologias e do racismo. Portanto, nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, porque Deus não olhou quem éramos nós, Deus não olhou o pecado. Nós não precisamos olhar para as pessoas, seus pecados e julgar, porque o julgamento pertence a Deus. Nós temos que fazer o quê? Amar. Amar as pessoas. Como, professor? Levando o evangelho. Porque a maior prova de amor de uma pessoa para com outra é apresentar Jesus a essa pessoa. A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez sua justiça. A cruz é onde os pecados foram condenados. Por intermédio da cruz, somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e ainda o nosso justificador. Aleluia. Não é Deus que se reconcilia com o homem. Não é Deus. Mas o homem que se reconcilia com Deus. Pois foi o pecado que criou a separação e a inimizade entre quem? Entre nós e Deus. A iniciativa da reconciliação, entretanto, é de Deus. Aleluia. Se você quiser pesquisar com maior profundidade na Bíblia, isso está em Efésios 2:15, 2:17 e também em 2 Coríntios 5:18. Comentando mais, Hernandes Lopes, sobre a importância da reconciliação que partiu de Jesus, de Deus, Paulo agora diz, por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. Isso está em Efésios 2:18. Francis Foulkes diz corretamente que, abre aspas, acesso, fecha aspas, é provavelmente a melhor tradução da palavra grega prosagoge. Nas cortes orientais, havia um prosagoge, que introduzia as pessoas à presença do rei. O pensamento pode ser o de considerar Cristo como prosagoge, mas a forma da expressão na cláusula inteira sugere antes que, por meio dele, há um caminho de aproximação. Ele é a porta, o caminho para o Pai, como diz lá em João 10, 7, 9, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluias, as pessoas precisam conhecer quem é Jesus. E para concluir essa parte sobre a reconciliação, a importância de Cristo, a cruz de Cristo, por intermédio dele, os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem se aproximar
com confiança do trono da graça. Isso está em Hebreus 4,16. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção que Deus acabou com essa separação que havia, não entre nós e judeus, mas principalmente entre nós e o Pai. Porque o pecado faz de nós o quê? Inimigos. O pecado faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus. Já pensou? Quem peca se torna inimigo de Deus e vai para o mesmo lugar onde está Hitler, onde estão as pessoas mais pecadoras. Já pensou? Por isso nós temos que aproveitar a oportunidade para levarmos o Evangelho. É isso que nós estamos aqui aprendendo junto, uns com os outros, para que possamos cada dia mais sermos libertos, porque é conhecendo a palavra que nós seremos libertos. E conhecendo a palavra, nós poderemos também levar a palavra para que mais pessoas possam ser libertas. E uma coisa muito importante que Deus fez através do seu ato de amor, enviando Jesus em nosso lugar, por meio da cruz, foi o quê? A unificação. Agora é um só povo. Agora não tem mais essa questão de etnia, de judeu, de gentil. É claro que isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, sobre a diferença entre igreja e Israel. Israel, etnia, e a igreja. Isso é um assunto para mais tempo, mais minutos, mais horas, e que tomará muito nosso tempo. Mas, espiritualmente, hoje não há mais distinção. Deus está à procura do quê? Do verdadeiro Israel. Do verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro Israel? Aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Porque mesmo antes de Cristo ali, por exemplo, os fariseus, eles não eram verdadeiro Israel. Os fariseus, eles eram hipócritas, pregavam uma coisa, vivia outra. Mas tinha aqueles verdadeiros judeus, como os próprios discípulos de Jesus. Pedro, por exemplo, era um verdadeiro israelita. Por quê? Porque obedecia os mandamentos do Senhor, seguindo os ensinamentos de Jesus. Significa o quê? A unificação. O que os judeus e os gentios são em Cristo. Isso está em Efésios 2:19 até o 22. Portanto, não sois mais estrangeiros. Aleluia! Nós podemos ser considerados cidadãos do céu. Nós podemos ser considerados agora embaixadores do Senhor, embaixadores do reino de Deus. O reino de Deus agora não está agora num templo físico, está aqui. Aleluia! Você é templo do Senhor. Você é morada de Deus. Alegria, dá para a gente ficar feliz, não é? Dá para a gente ficar feliz. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A importância que fala também em Efésios. Sem santidade, ninguém verá a Deus, né? Como fala também lá em Hebreus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Seguindo o comentário de Hernán Dias Lopes aos Efésios, Hernán Dias Lopes vai comentar assim: Paulo usa 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes, judeus e gentios na igreja. Em primeiro lugar, ele fala sobre uma nação. Isso está em Efésios 2:19. O reino foi tirado deles, de quem? De Israel, e dado a outra nação, como consta em Mateus 21:43. Essa outra nação é a igreja, como também está lá em 1 Pedro 2:9. O que fala em Mateus 21:43? Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. É a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Porque Deus nos amou e está dando agora o reino nas nossas mãos, de graça, pela graça. Aleluia. 1 Pedro 2:9, o que diz sobre
é unificação. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você mesmo, você que não é judeu biologicamente, você é o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hernando Dias Lopes destaca também. Em segundo lugar, Paulo fala sobre uma família. Essa família está no céu e também na terra. Hernando Dias Lopes cita isso aí. Agora, nós somos uma família, somos membros dessa família, que está tanto aqui na terra quanto no céu. Os que estão sendo salvos e os que já foram salvos. Aleluia. Efésios 3:15, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. E, em terceiro lugar, Paulo fala sobre um santuário. Hoje, por meio do seu Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra. Atos 7:48-50 vai falar sobre isso aí. Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo e na igreja coletivamente. Efésios 2:20-22. A importância da comunhão entre os irmãos. Olha só o que diz em Atos 7:48-50 sobre a habitação. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Senhor. Onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Terminando esse tópico sobre a unificação, que é o último tópico da nossa aula, Hernando Dias Lopes comenta sobre esse processo aí. No Antigo Testamento, as nações foram formadas pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No livro de Atos, vemos essas 3 famílias unidas em Cristo. Olha só a unificação. Em Atos. Em Atos 8, um descendente de Cã é salvo. Quem é esse descendente de Cã, professor Zé? A Hernando Dias Lopes vai citar. O ministro da fazenda da Etiópia. Em Atos 9, um descendente de Sem é salvo no caminho de Damasco. Quem é esse descendente de Sem, professor Zé? Saulo de Tarso, o qual se tornou apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Em Atos 10, um descendente de Jafé é salvo. Quem é esse, professor Zé? Cornélio. Interessante, né? E para concluir esse tópico aí sobre unificação, para a gente ir para a conclusão da nossa aula, Hernando Dias Lopes também fala sobre essa unificação aí. No livro de Gênesis, Deus andou com seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com seu povo. Deus habitou no tabernáculo até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. A seguir, Deus habitou no templo. Mas, novamente, Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo. Deus, então, habitou no corpo do seu Filho, a quem os homens despiram e pregaram na cruz. Hoje, por meio de seu Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra. Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo e na igreja coletivamente. E é importante destacar que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra é Jesus Cristo. Jesus não estava falando sobre Pedro. Muitos falam que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Nada disso. Que a Igreja Católica vai ter seu início em meados do 3º século depois de Cristo. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra angular, a pedra da esquina, que é o fundamento do cristianismo, a fé em Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade, a vida, caminho que leva para o céu, que leva para o Pai. Para concluir nossa aula, Hernando Dias Lopes cita Warren Wiersbe, sintetiza
Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 22, em 4 pontos distintos. Primeiro, da morte para a vida. Segundo, da escravidão para a liberdade. Terceiro, do túmulo para o trono. E quarto, da separação para a reconciliação. Aí, vocês estão acompanhando do meu lado as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco comigo, porque eu tenho e procurei estudar, levei horas e horas estudando esse livro, a Bíblia, sites, analisando o que eu iria colocar em cada slide. Que Deus fale com você, e não eu que eu fale com você. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, que Deus dê a você o espírito de sabedoria e de entendimento da palavra do Senhor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima na paz do Senhor Jesus. Amém.